A seguir na TBC. Política em Foco, abordando o cenário político do país. Olá, queridos internautas, sou Sandro Moraes e estamos de volta com mais um programa Política em Foco. E lembro, nesses últimos dias, antes da eleição, nós vamos disparar vários programas, tá bem? Vamos dar uma acelerada aí. Depois nós voltamos naquele ritmo normal de um programa semanal, tá bem? O Política em Foco discute política para você que está nos assistindo, os assuntos de seu interesse. Aquele assunto para que você, eleitor, tenha conhecimento do assunto político. Que bom que é isso, né? Dia 2 está chegando. Título de eleitor na mão, RG, tudo belezinha para você votar. Hoje nós temos um convidado especial. Disse essa semana que nós estaríamos na região e agora nós vamos para Francisco Morato, tá certo? Isso mesmo, você, eleitor de Francisco Morato, fique atento, porque o Gil está conosco. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Sandro. Graças a Deus estou aqui. Adorei esse convite seu para estar participando desse programa. E assim, nós estamos numa reta final, né? Então, realmente é uma correria danada. Então, realmente, nós precisamos explorar esses programas assim, as pessoas, os internautas, têm que ter, realmente procurando saber a proposta de cada prefeito. Isso é muito importante. Valeu isso que vocês estão fazendo aí para orientar os eleitores, eu gostei bastante. Viu? Legal, então vamos conhecer o Gil, né? Você que está aí nos assistindo, quem é o Gil? O Gil é assim, eu sou morador de Francisco Morato há 29 anos, sou comerciante lá, sou irmão do Sidney da Ultrafarma e assim, sou pai de 4 filhos, sou casado e pretendo assim realmente mudar a nossa cidade, Francisco Morato, tentar chegar lá para ver, porque é uma cidade muito sofrida da região, acho que é uma das piores da região. Então, estou aí. Gil, me diz uma coisa, o que atraiu você para a política? É assim, eu moro em Francisco Morato há 29 anos. Francisco Morato é uma cidade nova. Nova, assim, quando se fala em nível Brasil, ela tem 51 anos, Francisco Morato. E nesses 29 anos que eu moro lá, eu vejo assim como que a gente acredita, às vezes aposta num prefeito que vai mudar, que vai transformar a cidade, que vai fazer alguma coisa para as pessoas, para os moradores, e acaba sempre os mesmos, entendeu? Existe assim um revezamento de poder. Então você começa a ver tudo isso e ver os descasos que acontecem tanto na saúde, na educação, no transporte público, mesmo no setor de segurança, pavimentação. Aí você começa a ver as pessoas sofrerem daquilo, e você sabe que você poderia fazer diferente. Às vezes, assim, as pessoas não se envolvem na política achando que não, a política é uma coisa que é suja, é isso. Sim. Mas a política ela é só suja se pessoas de bem não entrar lá dentro. Então, acho que está na hora assim, do Brasil fazer essa diferença, assim, entendeu? Realmente colocar pessoas boas, pessoas que pensam no próximo, para fazer essa diferença. Então, foi essa a pegada. Quantos habitantes temos em Francisco Morato? Cerca de 230 mil habitantes. Eleitores, temos 119.500 eleitores lá. Mas assim, segundo a última eleição, a gente acredita que vai chegar nos 80, 85 mil pessoas que vão estar votando nessa eleição. Inclusive as estatísticas estão dizendo aí que muita gente quer deixar de ir às urnas. Nós até lançamos essa semana um vídeo, né, para incentivar as pessoas a irem votar. E me diz uma coisa, que bandeira que você defende lá? Sou do PSL. Estou junto com o PSL e junto com o PMB. Os 2 partidos juntos lá. Quantos candidatos são lá? Hoje, em Francisco Morato, candidato a prefeito, 9 candidatos a prefeito. É bastante. Rapaz! Não é fácil, não, viu? Mais do que o dobro da nossa cidade de Várzea Paulista, hein? Então, é porque assim, na eleição passada, praticamente um prefeito disputou sozinho a eleição. Porque os outros 2 adversários estavam impugnados, aí ele foi. Mas, assim, até esses dias eu estava conversando com alguns deputados em São Paulo, estava na Assembleia, a gente estava conversando. A prova de que Francisco Morato está mal administrada é porque saiu 9 candidatos a prefeito. Você entendeu? Então, se o prefeito tivesse trabalhado, tivesse feito pelas pessoas, ele não precisava, você entendeu, ter 9 candidatos. As pessoas falam assim, ó,
não adianta nem entrar para concorrer com ele, porque ele foi um bom prefeito. Então, Sim. Eu acredito assim que hoje a política no país tinha que ser feita diferente. Um prefeito trabalhar para as pessoas na reeleição dele, não precisa fazer campanha. Porque ele trabalhou, a aprovação dele é 80%. Sim. Agora, quando você vê uma má administração, todo mundo fala assim, poxa, eu tenho como fazer melhor. E acaba acontecendo isso. E já que você falou de prefeito. de má administração, nós de vez em quando até dá umas voltas por aí, dá uma olhada. A cidade está sofrida lá, hein? A sofrida na cidade está acabada. É. A cidade está acabada. E assim, existe lá um revezamento de poderes. Esse que entrou agora é assim. Ele foi candidato a prefeito lá, mas na verdade ele nem morava lá, morava em Franco da Rocha, e veio para lá e viu essa oportunidade, os dois prefeitos impugnados, e acabou se lançando e ganhando. As pessoas falam muito isso, que ele ganhou um presente na cidade. Caiu no colo. Caiu no colo dele. Isso. Lá. Então a gente vê assim, esse descaso nas ruas, esse descaso tudo, se a gente vê criança fora de escola, então a gente vê toda essa problemática da cidade lá, e a gente acredita que pode fazer diferente. Você dizia para mim nos bastidores do programa de que lá existe um problema, prédio de prefeitura, parece que agora passou a alugar prédios. Poxa, nós, com dificuldade que está o Brasil, ficar alugando prédios, sendo que tem prédio próprio. Como é que está isso? Então, existe assim um grande problema em Francisco Morato, que a Casa da Cultura é alugada, que os laboratórios são alugados, que postos de saúde são alugados, que prédios da prefeitura são alugados, secretaria. Então, eu falo assim, que e muitas das vezes a prefeitura tem imóveis próprios e acaba, não sei o que acontece, deles acabam alugando imóveis, você entendeu? Não sei, eu não posso falar que é corrupção, porque a corrupção, quando se fala na corrupção, você tem que provar. Mas assim, nós, na nossa gestão, nós vamos provar. Se for corrupção, eles vão ter que devolver o dinheiro, porque eles apropriaram de uma coisa que não era deles. Exatamente. Hoje a prefeitura tem um imóvel, um prédio dela, e pagar aluguel, o prédio da prefeitura fechado e pagar aluguel. Isso é um absurdo. Uma cidade tão carente que é Francisco Morato. E a cidade também, ela tem grande parte ainda dos bairros sem asfaltamento, né? Tem. A pavimentação lá, é assim, hoje nessa administração, eles fizeram assim, em 6 meses, eles asfaltaram bastante ruas. Mas não é asfaltar. Eu até tenho alguns vídeos que eu coloquei na internet, alguns vídeos, que é assim, tinha buraco para tampar, que eles cataram, jogaram tudo guia dentro para tampar. Que eles passam na guia, prometem que vão fazer o asfalto, não fazem, depois passa a máquina, tira tudo para colocar. Então, quando você faz isso, você joga o dinheiro do povo no lixo. E quando você se desespera numa eleição e deixa nos últimos 6 meses o prefeito sair fazendo um asfalto casquinha de ovo, a gente sabe que quando vai um caminhão de material de construção fazer uma entrega, e vai aquilo estragar, qualquer caminhão que quer passar, dura 6 meses aí, é só o período eleitoral, depois estoura tudo esses asfaltos. Isso eu acho que tem que ser fiscalizado, o povo tem que fiscalizar, tem que existir uma fiscalização para saber o quanto pagou por essa casquinha de ovo. Gil, então, comissionado lá, como é que é, hein? É complicado, viu? Eu não gosto nem de citar muito tem essa bastante? parte. Tem bastante. Hoje tem bastante, tem firma assim que... esse levantamento, se Deus quiser, a gente na prefeitura a gente vai fazer... E doa quem doer, você entendeu? Certo. Então a gente não tem essa assim. Que hoje a gente vê assim, mesmo as empresas que fornecem para a prefeitura, a gente sabe assim que, que é de parente de uma, é de parente de vereador, é uma coisa. Então isso tudo tem que ser investigado, as pessoas têm que pagar. Eu falo assim, eu sou contra o roubo, totalmente. Levanta a bandeira contra a corrupção. Certo. E quando você fala assim, em corrupção, que você está tirando das pessoas, você está matando as pessoas. Se você faz um desvio de merenda, se você faz um desvio da saúde, essas pessoas são criminosas, você entendeu? Na medida que uma criança morreu porque faltou o aparelho que ia fazer um exame, que ia fazer diagnosticar a doença da criança. Na medida que não tem isso, porque o dinheiro dali saiu e foi para o iate do cara, ele tem que pagar criminalmente por isso. Eu falo que um político corrupto, ele é um assassino. Exato. Você entendeu? É verdade, ele é um assassino, é ele não pode. São vidas que eles estão cuidando. E me diz uma coisa, Gil, lá na parte saúde eu não vou perguntar para você, porque é redundância isso. Eu vou falar assim, Gil, a saúde lá tá boa? Não tá, porque no Brasil a saúde tá doente, né? Tá, então, certeza. Mas assim, pelo menos... Tem medicamento para o povo nas unidades básicas de saúde? Porque eu já fui buscar hoje a tirinha
para medir o dedinho do diabético, e não tem no meu município. Lá tem ou não? Não, lá tá complicado esse caso. Então, é assim, a gente fala assim, que, olha, a saúde, ela tá um caos no Brasil, entendeu? Eu até concordo, o Sistema Único de Saúde é um sistema falido hoje, que precisa de verba, precisa de tudo isso. Mas quando você vê uma arrecadação municipal, o prefeito cortando uma verba, praticamente assim, do único hospital, quando se fala assim, um hospital que atende os moradores do município, o prefeito cortar a verba disso, eu acho que para mim é complicado. Era mais fácil ter cortado os aluguéis e não cortado a verba da É uma irresponsabilidade, né? Claro, é claro. Porque hoje pessoas morrem. E se você vê, quando você fala aqui em Várzea Paulista, até eu vi algumas entrevistas das dificuldades que Várzea Paulista tem, as dificuldades que Campo Limpo tem, Jundiaí tem, tudo quanto é lugar tem. Mas eu acho assim que você tirar o que comer de quem não tinha o que comer, eu acho que é pior. É pior, né? É pior. Eu acho que o crime tem que ser maior, você entendeu? Porque você fala assim, olha, houve um desvio, é complicado se falar nisso, viu? Gil, eu acho, não sei, você analise como um administrador, você quer ser um futuro administrador. Não é uma injustiça o prefeito, ele ter à disposição dele na campanha hoje 400 comissionados. Ele já tem 400 cabos eleitoral. E aí vem um candidato cheio de boas intenções, bom interesse, né? E ele tem que conquistar os seus cabos eleitorais. Então eu acho que já não está na hora da justiça eleitoral vetar a participação de comissionados em campanha eleitoral. Eu acho assim que a justiça eleitoral ela começou a mudar. Eu acho que nessa campanha já vai ter um baque. Porque na campanha passada, o ficha suja falava que não, que se ele ganhasse, ele assumia. E o Brasil provou que não assumiu. Então, assim, eu espero hoje da justiça eleitoral... Por que eu falo assim que ainda precisa mudar muito a justiça eleitoral? Porque, assim, hoje tem uma medida, por exemplo, da placa 50 por 50, não é placa, você tem que colocar um adesivo 50 por 50. Legal. Mas tem uma candidata da cidade que ela faz tipo 80 por 90 o dela. Eu fui até o cartório eleitoral para tirar uma informação disso. Porque eu falei assim, olha, está se beneficiando do material maior do que o dos outros, você entendeu? O que a Justiça Eleitoral me responde? Olha, nós vamos notificar ela, você vai lá, tira foto, traz o endereço aqui e nós vamos lá, vamos dar 72 horas para ela tirar o material dela. Quer dizer, em vez de eu fazer a minha campanha, eu tenho que ficar a campanha do outro. Você vai fiscalizar. Eu acho que isso está errado. Se você infringiu a lei, para mim é assim, como se fosse doping. O cara ganhou, tirou ouro lá na medalha em primeiro lugar, mas ele trapaceou. E quando se trapaceia, tira a medalha da pessoa. Disputou a eleição, ganhou a eleição, trapaceando, tira. Não é. Você não vai assumir o cargo porque você trapaceou. Então, para mim, eu ainda acho assim, que existe ainda uma falha nessa da justiça eleitoral. Eu não vejo, eu pretendo ver como que a justiça vai agir agora, nessa eleição. Sim. Porque, por enquanto, está todo mundo a Deus dará. A gente vê 1000 cabos eleitoral na rua. Se você vê Francisco Morato, um candidato a prefeito, pode gastar 180 mil reais. É o teto do candidato a prefeito. Se você contrata 1000 a 1000, já acabou o dinheiro. Acabou e o material que os caras vão trabalhar. Como é que é o milagre da campanha? Então, ainda hoje, se você vê em Francisco Morato, tem candidato que tem 50 carros de som. Como que o cara consegue? Eu fui cotar o carro de som, o cara falou para mim assim, olha, é 1.500 meu, 1.500 do carro e 1.500 de combustível. Misericórdia. Então, eu falei, ó, 10 carros dá 4.500, dá 45 mil, acabou o dinheiro da campanha. Acabou o dinheiro da campanha. Você entendeu? Então, eu não sei como que eles vão provar e como que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar isso. Exatamente. Mas eu acho que para a justiça ser justa, ela tem que fiscalizar isso. Tem que fiscalizar. Ela vai ter que derrubar o prefeito de primeiro escalão que ganhou agindo mal, o segundo, o terceiro. Aí você começa a dar uma condição de disputa, você entendeu? Sim. Eu acho que a justiça já cortou algumas coisas, mas eu acho que tem que cortar tudo. Eu acho que tem que cortar tudo, é o santinho, não pode ter militância, não pode ter isso. Vai pra rua buscar o voto. Porque Francisco Morato é assim, uma cidade dormitória. Francisco Morato, né? Tem poucas empresas lá? Não tem empresa. Não tem? Não tem uma empresa na cidade. Então é uma cidade dormitória. E as pessoas saem de manhã para ir trabalhar e voltam à noite. Sim. Muitas delas não têm tempo, porque assim, o final de semana lá das pessoas de bem que trabalham
é ele ir lá e comprar um saco de cimento e rebocar o cantinho da casa que ele está construindo, fazendo as coisas. Tem poucas áreas de distração. A lazer não tem, é zero. Não tem uma área de lazer em Francisco Morato. E o orçamento lá, como é que é? Hoje, acho que no ano passado parece que deu 358 milhões. Sim. Só que a gente vê que através de emenda parlamentar a gente consegue fazer muito no município. Sim. É que hoje eu vejo assim, eles não têm interesse em fazer. Certo. A gente sabe assim que quanto mais pobre é a cidade, é mais fácil para desvio, é mais fácil para obra superfaturada. Não existe essa fiscalização. E me diz uma coisa, Gil, quero que você olhe para aquela lente agora ali e diga o seguinte, você ganhando a eleição, qual é o seu primeiro passo? Lutar contra a corrupção. Nós vamos bater contra a corrupção, nós vamos fazer uma auditoria na prefeitura. Quem roubou vai ter que devolver, vai ter que pagar. Eles não roubaram o seu. Porque quando se fala assim, num prefeito, para mim o prefeito, o que ele é? Ele é nada mais que um representante que vai defender, que vai fazer o interesse do povo. Ele não é o dono da cidade. Ele não tem direito de explorar a cidade com benefício próprio para ele. Ele não tem direito de falar assim, olha, construir casa em Jundiaí, casa não sei na onde, sítio não sei na onde. O dinheiro não é dele, é do povo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer o passo realmente é cortar essa corrupção que tem desenfreada em Francisco Morato. Nós vamos acabar com isso. Qual é o salário do prefeito lá, você sabe ou não? Não tem. É porque assim, quando se fala do salário, eu não interesso no salário hoje do prefeito, eu interesso em fazer para Francisco Morato. Eu acho que hoje, assim, no meu pensamento, está precisando de prefeito patriota, de deputado patriota, de pessoas que não visam lucro na política. Certo. E sim em fazer. Eu falo assim, seria tão interessante, por isso que eu falo quando as pessoas de bem têm que assumir o poder, porque quando você tem um trabalho social há 29 anos, então você fala assim, olha, eu faço um trabalho social nas áreas de risco, corro para lá, corro para cá, ajuda um, ajuda para cá, levo consigo internação. Sim. Então, quando você faz isso, eu falo sempre assim, é as Madre Teresa que deviam administrar o país. Verdade. Você entendeu? As pessoas idôneas que deviam administrar o país. Porque daí eles têm amor ao próximo, eles não vão ter desvio. Exatamente. Você entendeu? De verbo. Então, eu acho assim que o Brasil hoje ia acordar diferente se pessoas boas, no dia 3, assumissem o poder. Falassem, olha, dia 3 de outubro, quem ganhou foi só pessoas realmente que amam o próximo, que tem trabalho social, que tem tudo. Bom, você tem convicção de que ser prefeito é ser um servidor público e servidor público é servir o povo, né? É servir o povo. Porque hoje se inverte muito isso, né? A pessoa ganha o poder eleito, que o poder vem de Deus primeiro, depois passa pela mão do povo, vai na urna e te concede esse poder. Isso. Para você me representar. Isso. Você então passa a ser meu funcionário. Isso. Só que hoje em dia inverte isso, né? Inverte. Eles querem andar todo popozudo aí, querem que a população dê glória, né? Querem que o programa aqui só chame quem eles querem, né? Porque se não chamar, ele vai perseguir, ele vai pegar o dono da TV, vai enfiar ele na lagoa de cabeça para baixo. Então é mais ou menos nesse rumo aí, né? Tô brincando, viu, gente? Mas é mais ou menos por aí. Então. E isso eu acredito assim, que tem que mudar. Tem que mudar. Eu tiro por Francisco Morato, mas eu olho assim, eu ficaria tão feliz de acordar assim e falar assim, poxa, o Brasil mudou. Quando se olha num país assim, fala assim, poxa, quantos milhões de brasileiros nós temos no país, e você olha assim, você fala, procura em Brasília, você não consegue achar uma pessoa que vai defender o interesse, um patriota, uma pessoa que tem sangue na veia, fala, não, eu vou lutar pelos direitos deles, não visando isso, o financeiro. Exatamente. Então, hoje, assim, eu queria dizer assim, quanto mais um político gasta numa campanha, mais quem vai pagar é o eleitor. Certo. É o eleitor. Se ele faz uma campanha milionária, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar, o eleitor vai ter que pagar isso. Se é que ele já não pagou com desvio da saúde, com desvio da educação, com desvio de merenda. Então, isso tem que mudar. Tá certo, Gil. Gil, foi um prazer te conhecer. Né? Prazer. E você tem o mesmo jeitão do seu irmão, velho? Tem. Porque ele é bom de dicção, ele faz aquelas propagandas lá da empresa dele, ele é bom e você também é bem comunicativo, né? Tomara que Francisco Morato tenha um rumo melhor, né, para a população. Se algum outro candidato lá tiver também interessado em querer vir bater um papo conosco, está à disposição, tá? O Gil veio porque ele é amigo de um dos integrantes da diretoria aqui
e aceitou o convite, abriu um espacinho na agenda dele, porque era para ele estar aqui agora, lá nas ruas, pedindo voto, né, Gil? Mas obrigado, viu, pela sua participação aqui, boa sorte para você, que Deus abençoe você, viu? Sandro, é um prazer enorme estar aqui participando com você desse programa, toda a equipe sua, o pessoal que está aqui. E você de casa, pensa aí, está chegando a eleição no dia agora 2, vote 17, ajude a mudar, Francisco Morato. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus abençoe o Brasil. Que a mudança do Brasil, realmente, pessoas honestas assumam o poder e faça a diferença nessa eleição. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do Política em Foco. Só que eu quero só dar uma alfinetadinha aqui, que eu esqueci, eu acabei de gravar o Jornal Regional e esqueci. Atitude feia dos países que lá no discurso da ONU, no momento em que o nosso presidente, Michel Temer, seja quem fosse o presidente, tá? Para mim não importa, ele é uma autoridade, ele precisa ser respeitado. E esse pessoalzinho desses países aí que se levantaram na hora do Brasil discursar e saíram, demonstra o que eles são, tá? Então eu não concordei com isso. Eu acho isso um baita desrespeito com as autoridades legalmente constituídas. Se a justiça cassou a Dilma, fazer o quê, meu irmão? Errou, tem que pagar. Então, atitude feia. Eu ia alfinetar no jornal, não deu, esqueci. Mas lembrei agora no Política em Foco e pronto, tá falado e me ajuda aí. Obrigado, até a próxima semana. Estaremos aqui novamente com mais um convidado no Política em Foco ou ainda essa semana em algum programa extra, porque nós estamos aqui, ó, na corrida para as eleições 2016. Vote, mas vote consciente. Um abraço e até a próxima.